Pois bem, no final da parte 3, eu comentava o quanto é plural e diversas as carícias no relacionamento de ficar. Em geral, os jovens não encaram o ficar como uma espécie de pré-namoro, e muito menos como um namoro em miniatura. O ficar é exatamente o contrário, né? O ficar é o antinamoro. Aliás, o ficar, ele existe justamente para descaracterizar e desconstruir o namoro. Em alguns casos, ele pode até terminar de namoro, mas caso isso venha a acontecer, será por mero acaso, porque os ficantes, eles fazem questão de distinguir o ficar do namoro, justamente para que possam fugir de ter que firmar compromisso. Quando duas pessoas desenvolvem um relacionamento de ficar, eles estão fora dos propósitos divinos, porque nesse tipo de relação, embora para os afeiçoados a ele pareça, no primeiro momento, um tanto paradoxal dizer, mas na verdade não existe amor. Quero repetir, não existe amor no relacionamento de ficar. Porque, numa perspectiva bíblica, o verdadeiro amor é marcado pelo compromisso integral com o outro, pela entrega de alma, pelo compartilhamento de propósitos, dos sonhos, dos projetos, dos ideais, etc, etc. O que já não acontece no ficar, onde há sempre, onde não há esse compromisso pessoal com o semelhante, com o outro, com o próximo. Por exemplo, de importar-se com o outro, importar-se com o seu bem-estar, com a sua saúde, preocupar-se com a oferta de um presente em datas especiais, que revela a presença amiga da pessoa, daquele que presenteia. Também no ficar não há compromisso de lembrar-se das suas datas especiais, acabei de dizer, de dar satisfações sobre a sua vida, de dizer para onde foi, de dizer por que está chegando aquela hora, de compartilhar sentimentos positivos ou negativos que sejam. No ficar não tem o compromisso de dar assistência ao outro nos momentos de crises existenciais, de oferecer e liberar perdão quando um fere o coração do outro com atitudes desumanizadoras ou com palavras desrespeitosas que provoquem desânimo emocional. O ficar é uma relação onde não precisa se fazer uma visita nas horas difíceis. E é o que vemos nos relacionamentos de finais de semana, que acontece nas baladas das cidades. É esta insignificância que se confere ao compromisso com o outro que encontramos nesse tipo de relacionamento. Pois o que dizem, depois de uma noite de balada, o que eles dizem, que saíram com 2 ou 3 meninas ou meninos, e que beijaram 10, 15 bocas e saem sem ao menos perguntar o seu nome. E poucos minutos depois nem se lembram também da sua fisionomia. Isso é triste para um relacionamento entre duas pessoas. A falta de compromisso. O namoro é muito diferente disso. O namoro tem como base o compromisso entre as partes envolvidas. Um compromisso informal, na verdade, mas forte e bem estabelecido pela sociedade, onde o jovem e a jovem estão publicamente comprometidos um com o outro, enquanto durar o namoro. No namoro, é verdade, nenhuma das partes tem compromisso de continuar o relacionamento. Mas enquanto forem namorados, terão assumido automaticamente um compromisso de fidelidade com a sociedade, por que não dizer com a igreja,
ali exigir cumprimento. Porque o jovem, ou a jovem que sai namorando com mais de um ao mesmo tempo, é considerado um mau caráter, desculpem, ou no mínimo, uma pessoa antiética. Com o ficar, que sempre termina com um simples tchau, é normal e perfeitamente aceitável entre os jovens que alguns optem por ficar com mais de uma garota ou um garoto uma noite de alguma festa ou balada, onde o único compromisso é não ter compromisso nenhum. E ali rola tudo quanto é tipo de carícias, né? Mas qual é então o propósito que leva dois jovens a se envolverem em um relacionamento dessa natureza? Um relacionamento efêmero, fugaz e sem firmar qualquer compromisso. Gente, não é difícil listar alguns desses propósitos. Primeiro propósito é o propósito de obter satisfação dos desejos sexuais. É isso. Aliás, no ficar, o sexo é componente básico. O sexo é o próprio oxigênio do ficar. Segundo, satisfazer-se fisicamente, e o que na maioria das vezes é por pouco tempo. Terceiro, a pessoa quer superficialidade na relação para não ter que ficar ligado a ninguém de forma fixa e assim poder gozar de maior liberdade. Normalmente o ficar, gente, é uma relação superficial que expressa na maior das partes e na maior das circunstâncias uma simples atração, seja física ou de outra ordem qualquer. Muitas vezes até mesmo por questões de status quo, né, que se observe no outro. Por fazer parte de uma boa família, ou por ter uma boa posição social, ou por ser aquele gato ou aquela gata, né? Mas para que possamos compreender melhor a essência do ficar, é fundamental considerarmos em conjunto as duas ideias contidas em sua definição, que são a falta de compromisso e a troca de carícias. Preste atenção, gente. Quero citar algumas linguagens que caracterizam o ficar. Primeiro, é dar uns tratos ou amassos por algumas horas e depois ir embora sem nenhum compromisso e até mesmo sem perguntar o nome. Bom, gente, não precisa ser nenhum perito ou expert em linguagem jovem para entender que dar uns amassos naquela década se falava tratos ou amassos, né? Hoje, o dicionário define como pegada, né? E o que é hoje a pegada? Já ouvi, né, jovens dizer, poxa, o fulano tem uma pegada, pô, ele tem uma pegada, né? Então, o dicionário diz que pegada significa alguma qualidade excepcional que um homem possui ao beijar, ao transar, etc, etc. E o que quer dizer carinhos sexuais? É isso aí, é a pegada. Não é verdade? É isso aí, galera. É isso aí. Em 3 palavras, ficar é sexo sem compromisso. Na verdade, o ficar é um código de comportamento em que não há compromisso mútuo, sendo os envolvidos, né, melhor, tendo os envolvidos plena liberdade para praticar algo extremamente agradável, entre aspas, como o sexo no grau que bem entender. A princípio, um grande achado, não é verdade? Mas não é bem assim, porque, pelo menos, não deveria ser. Porque não podemos avaliar as coisas de forma tão superficial, pois a vida tem suas complexidades, sabe, gente? E não podemos fazer avaliações de forma tão superficial, olhando apenas, né, por certos ângulos e desprezando outros. Porque dessa forma seria fácil concluir que aquela bebidinha, né, uma simples garrafinha de Smirnoff, sabe, aquela vodkazinha pequenininha, né, que você, estando lá no grupo, você pode consumir sozinho, porque é pequenininho, entre o seu grupo de amigos, que você toma lá
seja num luau, numa festinha, ou num bate-papo, na beira da praia, no calçadão, né? E às vezes até se igualando aos amigos que têm um estilo de vida secularizado. Mas saiba, você não pode estar ao mesmo nível deles, porque eles não têm nenhuma regra, eles não têm nenhum temor a Deus. Mas você não, você é um cristão. Como diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, você precisa dar respostas responsáveis quanto à razão da esperança e da fé que há em vocês. E senão, o ato de tomar um gole também acaba sendo legitimado como uma coisa boa, porque provoca momentos de alegria, né? Desinibição e até mesmo leveza. E nesse caso, a droga então, gente, seria melhor ainda, uma vez que, como afirmam os seus usuários, ela lhes proporciona experiências e viagens fantásticas. E a hiperagudeza dos sentidos. Não é isso que eles dizem? E também aquela extrema euforia. Matar aulas, colar nas provas, pichar muros, fumar, assistir filmes eróticos, folhear revistas pornográficas. No primeiro momento, todas essas coisas são muito boas, é o que eles acham, mas quando devidamente analisadas, claro que são muito prejudiciais, principalmente para o jovem cristão. Então, todos esses desvios de comportamentos, no primeiro momento, mostram-se bons e agradáveis, apenas se deixados de lado, né, e de levar em consideração as consequências advindas deles. Assim, ao ficar, que quando é analisado de maneira superficial, mostra-se como um código atraente. Mas será que vai resistir a uma análise mais profunda? Preste atenção numa coisa, queridos. Ficar é antagônica ao amor. O amor é o sentimento mais importante e puro no relacionamento humano. Utilizo a palavra sentimento aqui por falta de um termo mais adequado. Na verdade, o amor é mais que isso. Amar envolve decisão de querer bem, de ajudar, de se esforçar para proporcionar um melhor ao outro. Não estou sendo específico só no amor sensual entre os sexos opostos, mas o amor de maneira genérica. A criatura humana tem uma necessidade intensa de amar e de ser amado, seja na família, na escola, no trabalho, na igreja, na sociedade como um todo. Enfim, no mundo. Minha oração é para que o seu namoro possa glorificar a Deus e que ele seja uma expressão do próprio amor de Deus. Que Deus te abençoe.